por isso espera a vida inteira. Muito bem, voltando agora com o segundo bloco, eu quero chamar a sua atenção. Bem, primeiro convidar, reiterar aqui o convite para estar conosco hoje às 18 horas, 6 da tarde, Rua Dom Pedro II, 1569, no nosso culto da sede, culto de missão. Ou aí nos bairros, né, você deve conhecer onde está situada uma Assembleia de Deus, Templo Central, ou mesmo, se você não encontrar, ou que você prefira, você pode ir em qualquer uma outra igreja cristã evangélica para prestar seu culto, para ouvir uma palavra e ser abençoado em o nome de Jesus. Convido você para acompanhar a leitura de um texto da Bíblia Sagrada que nós encontramos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Dr. Lucas. Dr. Lucas é escritor de um dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, o capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Bem, meus amados irmãos e queridos amigos, esta semana que passou, hoje já é o primeiro dia da semana, nós estivemos ministrando mais uma vez a palavra de Deus em uma cerimônia fúnebre aqui na cidade, em uma das empresas que trabalham com esta questão de funerária. Estivemos ministrando por causa do falecimento de um jovem pai de família, cujo jovem pai de família, filho de irmã que congrega em nossa igreja, que também já havia feito a sua decisão em um culto que eu tive a oportunidade de pregar, nós estivemos ministrando. E ocorreu vir ao meu coração o desejo de trazer uma palavra sobre essa temática, considerando que no mundo dos homens e mulheres, nesse mundo, a nossa realidade de ser humano, de personalidade de pessoas, há realmente uma grande quantidade de diferenças que se manifestam em nossas vidas, diferenças algumas que são bastante grandes, que causam grandes divisões, grandes separações, distanciamento, né? O texto fala de 2 homens
e enfoca pelo menos uma diferença, pelo menos duas diferenças, se não três, talvez outras, mas eu posso dizer algumas aqui. A primeira diferença da vida desses homens era a questão da condição social, da condição econômica. A Bíblia fala de um homem rico que vivia uma vida esplendidamente, regaladamente, e fala de um outro homem que vivia uma vida de muita simplicidade e até de muita carência, a ponto de necessitar comer de migalhas que caíam da mesa do rico, de um homem pobre. Então, riqueza e pobreza, às vezes, elas causam um distanciamento, uma diferença tão grande que colocam pessoas bem distantes uma das outras. Não é raro nós vermos nas cidades, até nas mais simples cidades, os bairros da nobreza e os bairros das pessoas carentes, chamados bairros sociais, feitos muitas vezes em sistema de mutirão ou por projetos de governo, né? Enfim. Mas a riqueza e a pobreza, quase sempre, ela distancia as pessoas. Nós também consideramos aqui no texto aludido as diferenças de natureza orgânica, de natureza da saúde, né? Nós encontramos um homem que talvez em função da sua condição econômica, de boa alimentação, de cuidados médicos, de uma boa medicina, encontramos um homem saudável e encontramos um homem que estava chagado, né? Cujas chagas os próprios cães lhe lambiam as suas chagas. Nós encontramos essa diferença também muito grande, a questão da saúde, a questão da enfermidade. E encontramos ainda uma outra diferença, que é a diferença de natureza espiritual. De natureza espiritual. Nós encontramos alguém que é arrependido, que em relação aos seus pecados se arrependeu. Encontramos alguém que em relação aos seus pecados não teve uma vida de arrependimento. Nós encontramos então essas duas realidades. Um que arrependeu-se dos seus pecados e outro que não teve o cuidado, que não teve a percepção para arrepender-se dos seus pecados. Então nós encontramos aqui nesse texto essas diferenças que estão bem patentes, bem claras. Mas há um ponto comum na vida desses dois homens e que é comum na vida de todos nós, deste que está falando e de tantos quanto estejam ouvindo e de tantos quanto não estejam me ouvindo, me percebendo agora. Ou seja, todos os homens e mulheres, há um ponto absolutamente em comum, da qual todos nós estamos passíveis. E quando estamos passíveis, sobre esse ponto comum, a riqueza não é capaz de fazer diferença, a saúde, né? Alguém que diz, eu tenho saúde de ferro, saúde de aço, a saúde também não faz diferença, nem mesmo a espiritualidade, no que diz respeito ao arrependimento dos seus pecados para com Deus, também faz a diferença. E o ponto em comum desse texto é a morte. Todos nós, seres humanos, somos mortais. Mais cedo ou mais tarde, prematuramente, ou depois de muita longevidade, depois de muitos anos de vida, a morte chega para todas as pessoas. Com todas as diferenças que possam haver, a morte chegará. O texto diz que morreu o mendigo
o pobre mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morrendo também o rico, ele foi sepultado. Bem, no ponto comum que nós encontramos nesse texto, que é a morte, todos os homens passarão pela morte, exceto a igreja, por ocasião da volta de Jesus, que tem uma promessa ditosa, maravilhosa, que é a promessa do arrebatamento. O arrebatamento é um episódio exclusivo dos salvos, exclusivo dos convertidos, dos perdoados, que estejam vivos fisicamente por ocasião da vinda de Jesus. Afora esse episódio que haverá de vir, apenas na história da humanidade, dois homens não passaram pela morte física. E todos os dois tiveram um alto nível de relação, de fé, de obediência e de arrependimento para com Deus. O primeiro homem foi o profeta Enoque, o sétimo profeta, o profeta Enoque, que a Bíblia diz ainda nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, que porque ele andou com Deus, ele não foi achado, ele foi arrebatado. Deus o trasladou para que ele não pudesse morrer. E Enoque, ele foi trasladado, tomado para o céu, para Deus, sem passar pela morte. Depois o profeta Elias, já na dinastia, no período teocrático, no período dos reinos, dos governos monarcas de Israel, da monarquia de Israel, o profeta Elias, ele é arrebatado num redemoinho. Um carro de fogo vindo do céu o arrebata e leva o Elias para o céu sem passar pela morte. Fora esses dois homens, todos que viveram e eles morreram, ou os que estão vivendo irão morrer, a menos aqueles que, por ocasião da vinda de Jesus, forem arrebatados para não passar pela morte, que é uma promessa do cristianismo. Mas, fora isso, todos nós somos mortais. A Bíblia diz que o que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. Pois bem, então esse era o ponto em comum. Mas havia uma grande diferença entre esses dois homens. É sobre essa diferença que eu quero falar para você, porque sabendo que nossa geração ela poderá não alcançar o arrebatamento, embora haja uma esperança em nós de que nós seremos ou somos a geração do arrebatamento, então também Paulo nos seus dias tinha essa mesma esperança, então podemos considerar que passe a nossa geração e nós tenhamos que enfrentar a morte, você tenha que enfrentar a morte, tenha que ser sepultado. O texto diz que quando o mendigo ele veio a falecer, veio a morrer, a Bíblia diz que os anjos de Deus, notem bem, os anjos de Deus levaram-no, o conduziram para o paraíso que até então era chamado de seio de Abraão. O seio fala de acomodação, fala de proteção, né? Fala de cuidado. Ele foi levado para o seio de Abraão. Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus. Abraão é o pai da nação israelita, é o antecessor dentro da árvore genealógica de Jesus Cristo. Jesus é descendência de Abraão, é a semente de Abraão. Então todos que criam como o crente Abraão. Então morrer acreditando em Deus, arrependido dos seus pecados, ele era levado para o seio de Abraão. E morrendo o rico não convertido, não arrependido, a Bíblia diz que ele foi sepultado. A linguagem é puramente terrena,
de uma vida puramente terrena, de uma relação puramente terrena e materialista. Ele foi sepultado. E na medida que ele foi sepultado, imediatamente a Bíblia diz, e ele no inferno, erguendo os olhos, enquanto é levado pelos anjos para o seio de Abraão, para um lugar de proteção, um lugar de segurança, um lugar de conforto, de consolo, o outro imediatamente ao ser sepultado, ele ergue os seus olhos estando no inferno. E ele então, sofrendo no inferno, ele diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O interessante é que este homem foi para o inferno, ele, em vez de ir para o paraíso, para o seio de Abraão, e ele está fora do seio de Abraão, está no inferno, e aí ele, erguendo os olhos, ele vê a Abraão com Lázaro no seu seio, e aí ele diz, Pai Abraão. Ora, por que é que ele disse Pai Abraão? Ele disse Pai Abraão porque ele acreditava na doutrina da fé em Deus, como Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus e ele largou sua terra, sua parentela, e ele saiu da casa do pai e ele foi para uma terra que Deus lhe mostraria. Todos nós temos uma esperança de ir para o céu e é a terra que Deus nos quer levar, mas não sabemos como é, a não ser pelo relato da Bíblia Sagrada. Mas precisamos sair. E o Abraão acreditava nestas doutrinas, Abraão acreditava em Deus. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora acreditam em Deus, acreditam na existência do céu, até acreditam na realidade da existência do inferno, mas essas pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Hoje, domingo, elas vão para motéis, elas vão para os bares, para as casas de jogos, para as casas de dança, elas vão ter casos amorosos fora do relacionamento, alguns vão usar droga, outros vão idolatrar, prestar culto idolátrico às imagens. Essas pessoas até acreditam em Deus e dizem que amam a Deus, mas não estão arrependidas dos seus pecados. E ele disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ninguém diz isso sem acreditar, ninguém diz isso se não tiver um mínimo de consciência ou de conhecimento acerca das questões espirituais. Mas aquele homem não era arrependido. Olha, a Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz do Calvário, também lá estavam dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda. Uma à direita e outra à esquerda. E eles tinham uma vida de pecado, eram considerados transgressores, marginais da lei, estavam ali condenados pelos seus atos de marginalidade. E Jesus estava sendo condenado porque ele veio para se oferecer pelos nossos pecados no julgamento humanamente injusto, mas participando de um processo que o próprio Deus quis que ele participasse para nos redimir pelo seu sacrifício de si próprio. E lá na cruz, aqueles dois homens tinham tido a oportunidade, conhecendo o relato da história e da vida de Jesus e como ele se comportava dentro daquela realidade de morte dolorosa da cruz. Um preferiu zombar. Se tu és o Cristo, desce dessa cruz e salva a nós e a ti também. Se tu és o Cristo. O outro disse, tu não temes a Deus estando debaixo da mesma condenação? E eu pergunto, você que vai morrer não sabe o dia? Você, senhora jovem, que vai morrer e nem sabe qual é o dia? Se será com muitos anos de vida ou se será prematuramente, por uma enfermidade que vem, por um acidente, uma calamidade que aconteça? Você não temes a Deus,
a ponto de se arrepender para a salvação, estando debaixo da mesma sentença, irás morrer? E aquele homem disse, não temes a Deus estando debaixo da mesma condenação? Nós, na verdade, merecemos estar aqui por causa dos nossos feitos, dos nossos atos, mas este nada fez. E olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim. Olha, enquanto o rico só pediu misericórdia depois de morto e já no inferno, esse homem, na iminência de morrer e descer ao inferno, disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Querido, a diferença é o arrependimento. Aquele homem não se arrependeu. E quando ele pediu a Abraão que tivesse misericórdia, que mandasse Lázaro molhar o dedo na água, porque ele estava atormentado. Um dedo, uma gota de água faria muita diferença para ele, onde ele estava, no tormento que ele estava. Abraão disse para ele, lembra-te que na tua vida tu recebeste os bens e Lázaro somente os males. Hoje ele está consolado e tu atormentado. É o que nós decidimos aqui. É a forma de como nós vivemos aqui que vai determinar como viveremos lá. Se você deixar uma doutrina chamada doutrina do purgatório, que é uma doutrina falsa, irresponsável, miseravelmente injusta, que dá ao homem a esperança de que ele pode pecar o que quiser, quando morrer, a família vai fazer reza, missa, oração, dar esmola para tirar do inferno, você estará perdido eternamente, porque Abraão disse assim, tem mais, está posto um grande abismo entre nós e vós, que os que estão aí não podem passar para cá e os que estão aqui não podem passar para aí. Ninguém mais pode mudar. Aquele moço, diante da sua situação sem solução mais, ele faz um rogo ao pai Abraão, dizendo, pois então, já que não tem mais jeito para mim, eu ainda tenho 5 irmãos que não morreram. Você que está me ouvindo é um desses irmãos que não morreram. A senhora, meu jovem, meu amigo, meu senhor, você que está me ouvindo, é uma dessas pessoas que ainda não morreram, mas vai morrer. Aí ele diz assim, pois mande Lázaro ir lá falar com eles, dar testemunho para que eles não venham para esse lugar de tormento, porque senão eles virão para esse lugar de tormento. Você quer ir, meu filho? Meu amigo, minha amiga, você quer ir para o inferno, para esse lugar de tormento? Eu não quero, não. E também não quero que você vá. E aquele homem também não queria que alguém fosse para lá. E ele não podia dizer para os seus familiares mais queridos da casa do seu pai, ele não podia dizer nada. Ele estava eternamente separado e numa situação de tormento. Manda Lázaro ir lá. E Abraão diz que Lázaro não pode vir. Eles têm Moisés e os profetas, têm a lei, não é? Porque ele diz assim, pode ser que Lázaro ainda ele se arrependa, ou seja, ele disse, eu não me arrependi a tempo e agora não tem mais jeito. E Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ele tem os pregadores, os mensageiros, tem a Bíblia Sagrada, que eles escutem e creiam. Meu amado, você está tendo a oportunidade de se arrepender agora dos seus pecados, de reconhecer que a sua decisão tem que ser em vida, e não depois da morte. Depois da morte, a sua decisão não influenciará, não mudará absolutamente nada. Então, hoje, como diz a Bíblia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você precisa se arrepender e crer no Evangelho. Dedicar a sua vida para Jesus. Você possa ter as diferenças que você tem, mas que você seja diferente no fato de que você se arrependeu dos seus pecados e ainda que o ponto comum entre os homens e mulheres, a morte, venha, você sepultado será, mas ressuscitará como Jesus ressuscitou. Porque há uma promessa para aqueles que dormem no Senhor, que quando a trombeta tocar, que Jesus Cristo vier, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro.
Depois os vivos que estiverem servindo o Senhor serão arrebatados e juntamente encontraremos o Senhor Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então volta-te para Deus, não espere tempo ruim, não espere a surpresa da morte. Como disse Isaac, eu não sei o dia da minha morte. Espero que o Senhor me dê longevidade. Mas se o Senhor colher minha vida amanhã, eu quero estar pronto para subir para o céu, para o paraíso de Deus e não descer para o inferno, lugar de tormento onde não tem mais solução. Então, amado, entrega a tua vida para Jesus. Faça como fiz, como o mendigo fez, como o ladrão da esquerda fez, ou da direita, agora fugiu a lembrança, mas o ladrão que se converteu, e como eu fiz, faça, entregue a sua vida a Jesus e você será salvo. Quero orar por você, nós estamos chegando ao final da edição desse programa e no próximo domingo a gente volta com outra mensagem, mas quero orar agora pedindo que Deus lhe dê a graça para se arrepender e Deus lhe perdoar e você ter vida eterna. E hoje à noite nós nos encontrarmos no culto da Assembleia de Deus, ou você se encontrar no culto de uma das congregações ou uma igreja próxima à sua casa, onde você possa servir a Deus de verdade, arrependido e convertido para a glória de Deus. Pai amado, bendizemos o teu nome porque tu és um Deus que salva a todo pecador, até o mais vil pecador, até, ó Deus, quando ele está na iminência da morte. Senhor, porque tu não tens prazer na morte do ímpio, antes eu tenho prazer na morte do justo, na morte do salvo, porque a morte do salvo leva a pessoa a encontrar-se eternamente contigo. Meu Deus, eu te peço por cada pessoa que está me assistindo. Jesus, como o Senhor me deu a graça de crer e me arrepender, ó Deus, confessando o teu nome num culto, na Assembleia de Deus, o Senhor esteja dando a este homem, a esta mulher, a este jovem, quem está me ouvindo agora, onde essa mensagem for ministrada, Senhor, pela internet, ó Deus amado, Senhor da glória, que cada pessoa que a ouvir possa, Senhor, receber a graça do arrependimento e da graça da fé para a salvação. Eu repreendo todo demônio do inferno que aprisiona a mente e o coração das pessoas para que não venham para ti, se elas sejam livres para te aceitar e te confessar e escaparem do tormento do inferno. Pai, assim eu oro, pedindo a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Se Deus nos permitir, no próximo domingo estaremos de volta com mais uma edição do programa Palavra Verdadeira. Eu sempre termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira.